Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Elisângela Gadelha, do Ateliê Pedagogas da Arte, e hoje eu vim contar a história da independência para vocês. Querem ouvir? Antes da história, já deixa seu like, se inscreve no canal e nos acompanha até o final, porque essa é uma linda história que vai ter rei, vai ter príncipe, princesa, vai ter guerra, vai ter vitória. Então, eu tô aguardando, continua aqui com a gente, tá bom? Vamos lá? Então, vamos ver o que é que tem dentro do baú hoje? Olha só quem tá aqui! É a Paçoquinha. O que você tá fazendo aí, Paçoquinha? Ela queria ouvir a história também, gente. Olha pra isso. Por isso que ela se escondeu no baú. Oi, Paçoquinha, tudo bem? Olá! Ela queria ouvir a história. Você sabe que história? Qual é a história de hoje, Paçoquinha? Ah, eu sei! É a história da independência. Tem rei, tem princesa. Ai, deve ser linda! Vamos ver se é linda assim do jeito que Paçoquinha tá falando, né? Então vamos começar a história? Então, uma vez, um rei, o rei de Portugal. Ele se chamava Dom João. O rei de Portugal era o príncipe regente, mas ele não estava obedecendo. Napoleão enviou uma carta para o rei e falando assim: você precisa obedecer às minhas ordens, ou então vai ter consequências. Mas o rei Dom João, ele nem ligou e continuou desobedecendo. Então, Napoleão juntou toda a sua tropa e invadiu Portugal e batalhou. E Dom João teve que fugir de Portugal. Saiu correndo. E ele foi para a colônia mais rica que tinha depois de Portugal. Sabe qual era? O Brasil! Era assim, era o Brasil. Sabia, Paçoquinha? Ele saiu fugindo para o Brasil junto com sua família, sua esposa Carlota Joaquina e seus filhos. Entre eles estava Pedro. Ele era chamado de Pedrinho. Só que sabe qual era o nome dele completo? Sabe, Paçoquinha? Eu vou falar. Presta atenção. O nome dele era Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon. Chega, deu cansaço, né? Ai, que nome longo, parece até o meu corpinho todo comprido. Realmente, Paçoquinha. Então, Pedrinho cresceu no Brasil. Ele cresceu no Rio de Janeiro, aprendendo como era ser um regente, como era ser um governante. O tutor dele era José Bonifácio. José Bonifácio ensinou a ele tudo o que ele deveria fazer. José Bonifácio era o professor dele. Quando Pedro já estava na idade adulta, seu pai disse que ele tinha que casar. Falou para ele: Pedro, já está na hora de você se casar. Já chega de ficar só correndo por aí. Você tem que casar. Então, fizeram um acordo com o rei da Áustria. E assim, combinaram para que a sua filha, Leopoldina da Áustria, viesse até o Brasil para casar com Pedro, com o príncipe. Eles casaram sem nem se conhecer. Primeiro foi feito o documento, depois eles casaram. Então, Maria Leopoldina veio da Áustria até o Brasil no navio. E eles dois, chegando aqui, eles se casaram. Sabe como era o nome de Maria Leopoldina completo? Vou falar para vocês. O nome dela era Carolina Josefa Leopoldina Fernanda Francisca de Habsburg Lorena. E o Maria foi acrescentado logo quando ela chegou aqui no Brasil. Sabia, Paçoquinha? Bem interessante, né? Então, essa história de príncipe e princesa, será que deu certo? Claro que deu. Dom João, que era rei de Portugal, estava morando aqui no Brasil.
Mas como assim? Ele é rei de Portugal e mora em outro lugar. Então os portugueses se revoltaram e disseram: você vai ter que voltar. Nós queremos o rei de volta. Então, Dom João foi obrigado a voltar para Portugal. Só que Pedro gostava tanto do Brasil que ele não quis ir. Então, Dom João deixou Dom Pedro como príncipe regente do Brasil. Dom João foi embora com sua família, com Carlota Joaquina e seus outros filhos. E assim, Dom Pedro ficou tomando conta do Brasil, ao lado de Maria Leopoldina. Porém, Dom João, lá de Portugal, queria mandar aqui no Brasil. Ele queria que Dom Pedro obedecesse todas as suas ordens e que o Brasil fizesse tudo o que Portugal mandasse. Mas o povo já não queria ser comandado por Portugal. E Dom Pedro também não queria mais isso. Dom Pedro disse que não iria mais obedecer às ordens de Portugal, que agora o Brasil vai ser um país livre. Só que o pai dele ainda mandava nele e mandou uma carta obrigando que Dom Pedro voltasse. Mas Dom Pedro não voltou e falou: se é para a felicidade de todos e o bem geral da nação, diga, povo, que eu fico. E ele ficou. Só que ele ficou sabendo que ia ter uma longa jornada por aí, que iam ter várias batalhas. Dom Pedro e Maria Leopoldina decidiram que Dom Pedro iria viajar pelo Brasil para conseguir aliados, para que caso Portugal viesse querer guerrear, o Brasil estivesse firme e forte para combater tudo e todos e se tornar um país livre. Então, Dom Pedro saiu cavalgando em seu cavalo. Pocotó, 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 pocotó. Ele passou em Santos e conseguiu muitos aliados. Não só políticos, ele conseguiu também que as pessoas, a população, o povo, escravos, trabalhadores, se aliasse a ele também. Então, ele continuou sua viagem. Pocotó, 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 pocotó. Enquanto ele viajava, Maria Leopoldina ficou como princesa regente. Ela que era governante e que respondia no lugar de Dom Pedro. Então, um belo dia, ela recebeu uma carta de Dom João, lá de Portugal. E na carta dizia: você está obrigado a voltar com sua família para Portugal imediatamente, ou sofrerá as consequências. Então, Maria Leopoldina, que estava com o seu conselheiro José Bonifácio, ela decidiu que o Brasil não iria mais ser dependente de Portugal e resolveu escrever outra carta. Nessa outra carta, ela assinava a independência do Brasil e enviou as duas cartas por um mensageiro para Dom Pedro I. Ela avisou ao mensageiro: vá bem rápido, o mais rápido que você puder. Entregue essa carta em mãos de Dom Pedro para que ele saiba o que está acontecendo. Então, o mensageiro, o mais rápido que pôde, ele saiu correndo e foi ao encontro de Dom Pedro. Então, o mensageiro encontrou Dom Pedro. E lá, montado em seu cavalo, Dom Pedro leu as duas cartas. Primeiro, ele leu a carta que o pai dele, Dom João, enviou, que dizia para ele voltar imediatamente. E ele ficou muito nervoso. E depois, ele leu a carta que Maria Leopoldina lhe escreveu, que dizia: Pedro, esta é a carta que eu assino à independência do Brasil. Basta você fazer-se cumpri-la e nós lutaremos juntos e deixaremos o Brasil livre. E Dom Pedro aceitou e no mesmo instante, com as pessoas que estavam reunidas à beira do rio Ipiranga, Dom Pedro, montado em seu cavalo, ergueu sua espada e gritou: independência ou morte! E assim o Brasil
se tornou independente, iniciando uma longa jornada que não foi fácil, mas foi o início de uma bela história brasileira. Essa foi a história do Brasil, a história da independência. Vocês gostaram? Espero que sim.